Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo a nossa amiga Beth. Amigos, eu quero deixar um recado aqui, que hoje está chovendo bastante. Se acontecer alguma falha na internet, não é culpa nossa, é culpa que o sinal está com dificuldade por causa da forte chuva que está acontecendo agora, né? Então, desde já, se acontecer alguma coisa de cortar alguma coisa, de ficar a mensagem, a imagem paralisada, acontecer alguma coisa, eu desde já peço desculpas, né? Porque a Beth me falou que estava paralisando minha imagem, mas a dela está boa, a minha aqui também está boa. Mas enfim, né, amigos? Então, amigos, vamos dar uns recadinhos rapidinho. Como é de costume, nós estamos dando recados em todas as nossas lives, que o ano que vem, amigos, nós vamos ter mudanças aqui na Casa Espírita de Amor e Caridade Ajudando a Caminhada. Fevereiro é o mês onde nós vamos colocar a leitura do Evangelho no sábado, 5:30 da tarde, e esse trabalho da mensagem, da leitura do Evangelho, vai até o final de maio, até o final de maio. E o que depois vai entrar a evangelização infantil às 5:30 da tarde. Primeiro sábado de junho vai entrar a evangelização infantil. Na quinta-feira, um pouco mais tarde, vai estar o estudo do Livro dos Espíritos. Vai ser às 8 horas da noite, não é mais 7:15, é 8 da noite. E o que vai acontecer com a reflexão? A reflexão ela vai sair do ar da quarta-feira, porque a partir de junho, desse ano que vai entrar, a gente vai colocar a leitura do Evangelho nesse horário. Então, amigos, eu agradeço. Espero que a transmissão não. Espero que fique boa, que a gente consiga, por causa da chuva, né? Espero que dê tudo certo. Vamos orar aí para que a transmissão não aconteça nada de mal aí, que trave, enfim. Então é isso. E amanhã nós teremos reunião com a USE. Nós já estamos organizando o nosso trabalho de evangelização infantil para o ano que vem, em junho. E eu peço para vocês se inscreverem no canal e se vocês conhecem pessoas que são pais, divulguem o nosso canal, porque teremos a evangelização infantil e é para ajudar as crianças, queridos. Então, a partir de junho, 3 de junho, primeiro sábado, 5:30 da tarde, estaremos com a nossa evangelização. Muito obrigado. E, sem mais delongas, eu agradeço a amiga Beth. O tema de hoje é Edgar Armon, grande espírito de luz, né? Nós vamos ouvir da Beth essa palestra fantástica. Então, por gentileza, amiga querida do meu coração, muito obrigado e é com você. Então, boa noite, amigos queridos, que a paz do Mestre nos envolva, hoje e sempre, todos os dias da nossa vida. Pedimos a ajuda da espiritualidade e possam nos amparar na parte tecnológica e também na inspiração sobre o tema, agradecendo essa oportunidade. Edgar Armond, o nome dele era Edgar Pereira Armond. Nasceu no dia 14 de junho de 1894, na cidade de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. E ele faleceu no dia 29 de novembro de 1982, ele tinha 88 anos, na cidade de São Paulo.
Ele foi professor, foi militar, foi médium, foi escritor. A sua obra muito conhecida, Os Exilados de Capela. E então vamos ver um pouquinho da vida dele, né? Fazer uma rápida biografia. Ele nasceu numa família humilde, fez o curso primário e o curso secundário lá na cidade de Guaratinguetá, onde ele nasceu. E quando ele tinha 18 anos, né, em 1912, ele foi estudar em São Paulo. E também, nesse ano, ele foi para o Rio de Janeiro, trabalhar no comércio. Mas, ao mesmo tempo, ele prosseguiu os seus estudos. Em 1914, eclodiu a Primeira Guerra Mundial. E então, no ano seguinte, no dia 10 de maio de 1915, Edgar Armond tinha 21 anos, voltou para São Paulo e se alistou na Força Pública do Estado de São Paulo, como pracinha, né? E foi o início da sua carreira militar, tanto que até hoje ele é conhecido como comandante, né, por ter seguido a carreira militar. Em 1916, ele ingressou na escola de oficiais e se tornou o primeiro sargento, e saiu como aspirante em 1912. No ano seguinte, em 1919, ele casou com Nancy de Menezes, filha do marechal do Exército, Manuel Félix de Menezes. E ele comandou destacamentos em Santos, em São João da Boa Vista, na cidade de Amparo. Como segundo tenente já, ele organizou e foi nomeado diretor da Biblioteca da Força Pública. Olha, ele que organizou uma biblioteca na Força Pública. Ele era muito estudioso. E nesse mesmo período, ele foi nomeado professor de História, de Geografia, de Geometria, na Escola de Oficiais da antiga Força Pública. Agora não chama mais Força Pública, né? Ele participou de vários movimentos militares, os movimentos tenentistas que ocorreram em 1922 e 1924. Nesses movimentos, ele integrou a tropa de ocupação lá na fronteira com a Argentina e com o Paraguai, até 1925, né? Alguns anos ele se empenhou nesse trabalho. Em 1926, ele se diplomou dentista, e se formou pela Escola de Farmácia e Odontologia do Estado de São Paulo. E na Revolução de 1930, famosa Revolução de 1930, né, ele já era capitão, e ele serviu no Estado-Maior e voltou a exercer o magistério militar na Escola de Oficiais e no curso de aperfeiçoamento de oficiais. Ele lecionou administração e legislação militar. No início de 1931, depois, né, de muitos estudos, ele apresentou um projeto para abrir uma estrada de rodagem entre a cidade de Paraibuna e São Sebastião, ligando o Planalto Central e o sul de Minas Gerais, né, ao litoral norte paulista, porque naquela Beth, cortou, Beth. é Cortou. verdade, Falando eu do vi. militar, da escola que ele. Eu estou entrando Então, para ajudar só. Desculpa. isso, obrigada, Rodrigo, obrigada. Então, né, em 1930, né, ele lecionou administração e legislação militar, e aí, em 1931, ele fez muitos estudos para um projeto de abertura de uma rodovia, né, uma estrada de rodagem entre Paraibuna e São Sebastião, ligando o Planalto Central e o sul de Minas Gerais ao litoral norte paulista.
naquela época, a região ainda não era muito populosa. Mas Edgar Armond, né, era 1931, encontrou muitos empecilhos para a realização dessa obra, né, de construir essa estrada, porque nem era uma atribuição da corporação. Mas, mesmo encontrando muitas dificuldades, era um projeto dele, né, dificuldades financeiras, ele tomou a direção pessoal desse empreendimento e foi em frente. E esta atitude, né, esse empenho, antecipou todo o progresso daquela região, de Paraibuna a São Sebastião, em São Paulo, antecipou em 40 anos o progresso da região, porque beneficiou muitas cidades. Como não havia recursos disponíveis, né, durante essa execução, ele utilizou os praças da própria força, né, da força militar, aqueles que estavam prestes a serem desincorporados. E os trabalhos começaram em abril de 1931, começou lá no alto da Serra de Caraguatatuba, com 15 soldados. Mas em 1932, a estrada não estava pronta ainda, né? Eclodiu a Revolução Constitucionalista de 1932, e durante esse conflito, ele assumiu o comando da defesa do litoral, entre a divisa com o estado do Rio de Janeiro até Santos. Aqui, ó, em 1929, ele foi iniciado na maçonaria, na augusta e respeitável loja simbólica de Amparo, chegando ao cargo de mestre maçom, é isso mesmo, né? Então, voltando aí, né, no conflito de 1932, ele tinha que monitorar os movimentos da armada, né, além da construção da estrada, ele ainda tinha que monitorar os movimentos dos navios, né, da armada, os navios de guerra que estavam nas águas da ilha de São Sebastião. E ele organizou várias tropas na cidade do estado de São Paulo. Aí, a Revolução chegou no fim, ele foi nomeado chefe de polícia do estado de São Paulo. Aí o Edgar Armond pediu demissão do cargo para voltar a construir a rodovia que ele tinha iniciado, né, que foi interrompida por causa da Revolução de 1932. Então, ele foi nomeado comandante do batalhão de sapadores, que era um batalhão criado especialmente para esse fim, para a construção dessa estrada. Mas aí, em 1934, 2 anos depois, a estrada foi interrompida, né? A construção foi interrompida por ordem superior. E a estrada já estava bem adiantada, né, na sua, né, na sua execução, mas aí a finalização da obra foi entregue ao Departamento de Estradas de Rodagem, o DEE. Então, o Edgar Armond voltou para São Paulo e assumiu o subcomando da Escola de Oficiais. Isso foi no ano de 1934. Aí ele aproveitou, organizou uma inspetoria administrativa da Força, e fez o concurso para o quadro de administração da Força Pública. Ele foi classificado como tenente-coronel e assumiu a chefia do Serviço de Intendência e Transportes. Mas, em 1938, ele sofreu um grave acidente de automóvel no Parque Dom Pedro. Aqui a internet fica caindo, né? Ainda bem que volta. Bom, estamos falando que em 1938 ele sofreu um grave acidente de automóvel no Parque Dom Pedro, em São Paulo. Quebrou os 2 joelhos, aí teve outros ferimentos também, fez várias cirurgias, passou por muitos tratamentos, e ficou quase sem andar durante 6 meses.
Ô, gente, eu peço desculpa, é que o sinal estava ruim, né? E eu tive que interrompê-la para avisar, né? Que estava caindo lá. E vamos aguardar a Beth. Ela estava falando que o Edgar Armand, em 1938, sofreu um acidente de, pelo que eu entendi, não sei se foi de moto ou de carro. E vamos aguardar. Ela parou nessa parte. Eu peço desculpas e paciência, porque como está chovendo muito, amigos, não é a internet que aguente, né? O sinal, infelizmente, por causa da chuva. Então, vamos aguardá-la para ver se ela consegue arrumar, dar um jeito de arrumar a internet, né? Enfim, vamos aguardá-la. E, enquanto isso, para que a gente possa esperar nossa amiga, esse ano, nós estamos no finzinho do ano e nós vamos terminar todos os nossos projetos desse ano. O janeiro vai ser um ano onde a gente só vai ter palestra. Enquanto a Beth não chega, eu vou dando mais alguns recados aqui para segurar a live, né? Então, janeiro é um mês onde a gente só vai ter palestra. Só palestra. Tanto que na quarta-feira e na quinta de janeiro não tem atividade aqui na casa, em janeiro. E só voltamos com os estudos que tem na quarta e na quinta, só em fevereiro. Enfim, deixa eu ver como que a Beth está. Aí, o que aconteceu, porque a internet dela está ruim hoje. Deixa eu ver se ela consegue voltar. Espera só um pouquinho. Se não, pessoal, se não der para ela voltar, a gente faz o seguinte. Se tiver muito ruim a internet, se não der, eu vou me comunicar com a Beth. Daí a gente deixa essa palestra, pessoal, e peço desculpas para o ano que vem, porque esse ano a gente já não tem mais horário. Estamos tudo lotado os horários de dezembro e, infelizmente, eu vou ver. Aguardem um minutinho aí. Eu vou fechar a câmera e vou esperar. Eu vou perguntar para a Beth se ela vai voltar, se ela está... Enfim, só um minutinho. Amigos, boa noite. A Beth voltou, conseguiu. Eu Ai, peço gente, desculpa, a internet. Acho que a internet está lenta, lenta demais com essa chuvarada, essa chuva forte, né? Bom,
sigamos, vou retomar aqui. Estamos no ano de 1938, e aí o Edgar Armond sofreu um acidente de carro gravíssimo lá no Parque Dom Pedro, em São Paulo, quebrou os 2 joelhos, teve outros ferimentos, teve que fazer várias cirurgias, passou por muitos tratamentos, e aí ele, a partir de então, precisou usar muletas, né, o resto da vida. E ele ficou 6 meses sem andar, e no ano seguinte, em 1939, ele foi considerado inválido para o serviço militar e foi transferido para o quartel-general. Então, ele solicitou a baixa do serviço militar, mas não conseguiu porque ele não tinha o tempo, né, de serviço ativo, e também, né, diziam, olha, você pode fazer outros tratamentos e melhorar, mas aí ele insistiu e conseguiu um ano de afastamento, e no ano seguinte, em 1940, ele conseguiu se reformar, né, se aposentar no serviço militar, e ele deu baixa em 1940, e a partir de então ele passou a se dedicar exclusivamente ao espiritismo. Enquanto ele estava ainda no serviço militar, ele redigiu, ele escreveu 2 livros, um de 2 volumes chamado Tratado de Topografia Ligeira, e o outro chamado Guerra Cisplatina, que é uma série de discursos. É a vivência dele, né, lá no serviço militar. E o Edgar Armond, ele já conhecia bem o espiritualismo, né, de uma forma geral. Desde 1910, ainda lá em Guaratinguetá, na sua cidade natal, ele já estudava sobre religiões, sobre filosofias, ele estudou muito as filosofias orientais. Em 1921, né, comandante, né, nos trouxeram essa informação. Ele já era comandante na cidade de Amparo, mas ele aceitou o convite para ingressar na maçonaria. Alguns anos, né, mais tarde, ele já estava no grau de mestre, mas ele deixou de frequentar a maçonaria. Quando ele voltou para São Paulo, ele manteve contato com líderes esoteristas, ocultistas, espiritualistas, olha, com Krishnamurti, né, um líder religioso muito conhecido, com o sobrinho do Batuíra, que foi um grande pioneiro no movimento espírita, o Raul Silva, sobrinho do Batuíra. Ele também manteve, sim, amizade com um famoso médium de efeitos físicos chamado Carmine Mirabelli. Em 1932, ele foi trabalhar ao lado de um famoso médium chamado Dr. Luiz Parigô de Souza, que era lá do Paraná. E em 1936, a convite de Silvino Canuto de Abreu, um grande nome, né, nos primeiros movimentos do espiritismo no Brasil, ele ingressou no grupo de estudos e práticas espiritistas, esse era o nome, né, espiritistas, na casa do Canuto de Abreu. E era um grupo muito seleto, tinha até 2 diretores da escola politécnica, renomados médiuns de efeitos físicos, e esse grupo visitava e incentivava outros grupos de estudo, de trabalhos mediúnicos. E nessa fase, ele estava na convalescença, né, do acidente do carro, ele auxiliava os amigos espíritas a preparar palestras, a preparar conferências, porque ele sempre foi muito estudioso, ele tinha muito conhecimento, né? Inclusive o conhecimento da maçonaria, né? E de todos os estudos que ele fez das filosofias orientais. Ele já tinha lido quase tudo que havia disponível sobre espiritismo naquela época, porque não tinha internet, né? Hoje se abre assim, quantos PDF free que tem, né? Que é tudo domínio público, você pode ler, sei lá, milhões de livros espíritas gratuitamente. Naquele tempo não tinha nada disso, e ele já tinha lido quase tudo que existia de espiritismo no Brasil, né? Nessa época, 1939, 40.
E nesse ano de 1939, era um domingo à tarde, ele estava passando em frente à Associação das Classes Laboriosas. E ele ficou curioso, né? Viu tanta gente lá fazendo alguma comemoração. Ele foi lá perguntar. Estavam comemorando, fazendo uma homenagem a Allan Kardec. Ele entrou, assistiu uma parte do evento, porque já tinha começado. Inclusive, lá ele encontrou alguns amigos espíritas, amigos dele. Estava também nesse homenagem a Allan Kardec, né, na Associação das Classes Laboriosas, sabe quem? O Chico Xavier. Ele estava no início da sua tarefa mediúnica, porque estamos no ano de 1939. E aí, nesse evento, o Edgar Armand ganhou um livreto chamado Palavras do Infinito, psicografado quem escreveu foi o espírito Humberto de Campos, né? Depois Humberto de Campos passou a se chamar Irmão X. E aí o Edgar Armand ficou muito interessado pela doutrina espírita, a partir da leitura desse livro, Palavras do Infinito. E também nesse ano, olha, nada por acaso, né? Em 1939, ele estava passando na rua Maria Paula e ele viu um edifício que na porta estava escrito Casa dos Espíritas do Brasil. E ele entrou e conversou com algumas pessoas que lá estavam presentes e ele, inclusive, foi convidado a colaborar nas atividades daquela casa e ele aceitou essa Casa dos Espíritas do Brasil, né? E aí depois houve uma união de várias entidades, se juntaram à Casa dos Espíritas do Brasil, a Sociedade Espírita São Pedro e São Paulo, a Sociedade de Metapsíquica de São Paulo e a Federação Espírita de São Paulo. Virou tudo, né, uma entidade só. E já trabalhando aí na FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo, né, que foi essa fusão, no ano de 1944, junto com Pedro de Camargo, o famoso Vinícius, né, que escreve livros fantásticos, e com Marta Cajado de Oliveira, ele, Pedro e Marta, lançaram o periódico O Semeador, um periódico também, né, renomado, muito conhecido, para difundir as ideias doutrinárias e o movimento geral da casa, né? E nesse periódico, O Semeador, o Edgar Armand escreveu ininterruptamente, em todos os números, né? Sob diversos pseudônimos, até fevereiro de 1972. Ele escreveu 425 artigos. Fora isso, ele orientou jovens espíritas para a criação do CVV, né, para a prevenção do suicídio. Ele criou o Grupo Razin, porque havia uma carência de médiuns assim preparados, médiuns, né, idôneos, de confiança, que pudessem atuar na Federação Espírita de São Paulo. Então, o Edgar Armand criou esse grupo Razin para trabalhar a mediunidade, estudar a mediunidade. Foi nesse grupo Razin que houve as primeiras manifestações do espírito Ismael. Ismael é o protetor do Brasil, é a entidade, né, máxima que cuida do nosso país. É enviado pelo próprio Jesus para ser o nosso dirigente espiritual. E ele, né, nesse grupo Razin, também, eles receberam mensagens, assim, muito importantes, de espíritos da fraternidade do Santo Sepulcro, da fraternidade dos usados. Inclusive, o espírito Razin, o espírito, né, que era o dirigente desse grupo,
ajudou a criar a Escola de Aprendizes do Evangelho. Isso foi em 1950. Escola de Aprendizes do Evangelho, cujo lema era Estudo, Trabalho e Disciplina. E Edgar Armond também criou um programa de rádio na Rádio Tupi, chamado Hora Espírita, que ia ao ar todos os domingos. Em 1947, ele fundou a USE. No começo chamava União Social Espírita. Mais tarde, mudou o nome para União das Sociedades Espíritas, para fortalecer o movimento espírita no estado de São Paulo e unificar os trabalhos práticos. E, inclusive, né, nós temos aqui a USE Intermunicipal de São Bernardo e Diadema, tem a USE de Santo André, a USE de São Caetano, tem a USE de São Paulo. Inclusive, o Rodrigo falou, né, que amanhã vai ter uma reunião com a USE para planejarem a evangelização infantil. Então, quem criou a USE? Edgar Armond, em 1947, né? Além de ter criado tudo isso, né? A revista O Reformador, o programa na Rádio Tupi, a Escola de Aprendizes do Evangelho, o Grupo Razim, muitos, né? Muitos trabalhos. Em 1950, quando ele criou a Escola de Aprendizes do Evangelho, criando esses cursos de espiritismo, esses cursos de espiritismo já foram previstos por Allan Kardec, está lá escrito em Obras Póstumas, lá escrito no século XIX. E essa tarefa, né, de curso de espiritismo já havia sido tentada anteriormente por Bezerra de Menezes, lá no Rio de Janeiro, no início do século XX. E o Edgar Armond instituiu essa escola de médiuns para melhorar o intercâmbio com o plano espiritual. Aí, em 1967, ele ficou doente, ele solicitou um afastamento da administração da Federação Espírita de São Paulo, mas ele continuou a colaborar à distância no setor de publicidade, de organização de centros espíritas, inclusive em países estrangeiros, né? E na organização de várias organizações, não só de centros espíritas, mas de outras organizações espíritas. E em 1973, estava acontecendo uma reunião na casa, né, em sua casa, numa casa, ele reunido com alguns companheiros, e eles tiveram a ideia de fundar a Aliança Espírita Evangélica. Olha como trabalhou, né? Quantas entidades ele fundou. E a partir de 1980, ele assessorou a formação do setor 3 da Fraternidade dos Discípulos de Jesus, que reúne diversos grupos espíritas. E ele faleceu aos 88 anos no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. Está sepultado no cemitério de Vila Mariana, o seu corpo, né, em São Paulo. Então, ele, além de tudo, ele escreveu muitos livros. Olha, em 1942, escreveu um livro chamado Contribuição ao Estudo da Mediunidade. Lá ele traz fundamentos da mediunidade, traz as bases da comunicação mediúnica, fala de obsessão, estudo de obsessão, desobsessão, tem conteúdo sobre a vida no plano espiritual. No ano seguinte, ele lançou o livro Mediunidade de Prova, em 1943. Em 1944, em maio, lançou o livro Desenvolvimento Mediúnico. Poucos meses depois, junho de 1944, lançou o livro Missão Social dos Médiuns. Em 1949, ele publicou o tão famoso livro Os Exilados de Capela. Esse livro é fantástico. Trata de uma forma abrangente da evolução espiritual da humanidade terrestre,
segundo as tradições proféticas, as tradições religiosas. Além de tudo, esse livro é apoiado também em fatos históricos e científicos. É um best-seller. E esse livro, Exilados de Capela, faz uma trilogia com outros dois, né, Almas Afins e Na Cortina do Tempo, que fala sobre os caminhos da humanidade. O Exilados de Capela foi escrito sob inspiração, né, a mentora dele, o Divaldo falou, em certa ocasião, que chama Castelã, né, ela se denomina Castelã. E o Exilados de Capela foi escrito sob inspiração, mas também foi baseado nos estudos dele, no livro A Gênese, de Moisés, no livro A Gênese, de Allan Kardec, no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Em 1950, ele escreveu o livro Passes e Radiações. Em 1951, ele escreveu Almas Afins, né, que faz parte dessa trilogia do Exilados de Capela, e nesse livro, Almas Afins, né, ele fala de reencarnação, de justiça divina, de karma. Então, também, o livro acompanha a trajetória de espíritos afins, desde os tempos dos continentes submersos, da Lemúria, da Atlântida, passando pela 18ª dinastia lá do Antigo Egito, até chegar aos dias atuais. Em 1956, ele escreve o livro Mediunidade. E em 1962, o terceiro livro dessa trilogia, Na Cortina do Tempo, que fala da pré-história da humanidade terrestre, conta a história de um grupo de iniciados sobreviventes ao afundamento de Atlântida. É fantástico tudo isso. Em 1974, ele escreveu esse livro, O Redentor. É um livro fantástico, fantástico. Aborda a vida de Jesus, traz uma visão cronológica da vinda do Cristo à Terra, né? Desde a preparação espiritual, né? Para que ele pudesse encarnar, né, num corpo aqui, né? Nessa matéria densa. Fala do nascimento de Jesus, da sua infância, da juventude, da pregação dos últimos 3 anos. É um livro tão cheio de detalhes, de informações históricas sobre o povo judeu, sobre os costumes, descrevendo também os lugares, porque Edgar Armand era muito estudioso, e ele também foi maçom, então ele, né, bebeu em fontes muito confiáveis, né, para escrever esses livros. E assim, no geral, ele tinha um caráter reto, firme, né, tinha uma moral elevada, ele detestava a maledicência, fugia das conversas fúteis, das perguntas vulgares. Como expositor, ele tinha um discurso persuasivo, mas ele usava uma linguagem fácil, clara, objetiva. E como escritor, ele foi um profundo estudioso dos fenômenos psíquicos, né? Ele conhecia muito sobre mediunidade, tanto que ele escreveu vários livros sobre esse tema, né? E ele escreveu 21 livros didáticos, porque ele fundou muitos cursos, muitas escolas, a maioria, né, para essas escolas que ele tinha criado, e outros livros também destinados à fraternidade dos discípulos de Jesus. Ele foi uma pessoa muito dinâmica, né, cheia de ideais nobres, pioneiro na unificação do movimento espírita no estado de São Paulo. Olha, unificou, né, a Federação Espírita de São Paulo, criou a USE, criou o Semeador, criou a Hora Espírita na Rádio Tupi, um pioneiro na unificação do movimento espírita no estado de São Paulo. Ele teve uma vida, assim, de muitas lutas, a gente viu, né, participou de revoluções, né, lá na luta na fronteira com a Argentina, com o Paraguai, a persistência na construção da estrada lá, né, no norte do estado de São Paulo, e o seu acidente
a luta, né, para se recuperar, e mesmo assim ele ficou com sequelas graves, e, no entanto, usou o seu tempo da forma mais produtiva possível, porque a partir do momento em que ele se aposentou, ele passou a se dedicar exclusivamente ao espiritismo. E quanta coisa ele fez, né? Quanto ele criou, né? Ele se dedicou imensamente aos estudos, ele se dedicou intensamente aos estudos e aos trabalhos de divulgação da doutrina espírita. E com certeza, né, ele deve estar trabalhando lá no plano espiritual, trabalhando para Jesus, né? Então, é um exemplo para todos nós, né? Um exemplo de labuta, de tenacidade, de perseverança, de espírito criativo diante de tudo que ele criou e fundou, e é um exemplo para todos nós. Então, nós agradecemos ao Edgar Armon, agradecemos a Edgar Armon por tudo que nos chega, todos os livros que temos aí disponíveis para a gente avançar um pouquinho no nosso conhecimento. Somos muito gratos a ele, que Deus o abençoe, né, onde quer que ele esteja. Então, façamos uma vibração, pedindo a Deus e a Jesus, que leve o nosso amor a todas as pessoas que possam estar sofrendo por problemas financeiros, por problemas de relacionamento, por problemas de saúde, e todos eles possam conquistar a ajuda do plano espiritual, mas possam se manter cheios de coragem, de serenidade, de confiança em Deus, de fé, de que dias melhores virão. Façamos uma vibração também a todos os mentores amigos da pátria espiritual, que trabalham em todas as áreas, nos setores de saúde, nos setores da educação, na proteção aos encarnados. Façamos também uma vibração por aqueles que estão sofrendo no plano espiritual. E façamos uma vibração por aqueles que estão necessitados de carinho, de ajuda material, de um abraço amigo. Senhor, obrigada por essa oportunidade de aprender sempre. Obrigada por conhecer essa maravilhosa doutrina que tanto consolo nos traz, tanto fortalece o nosso espírito, tanto nos ajuda a perseverar diante das dificuldades da vida. Somos imensamente gratos por tudo que nos chega, por todas as oportunidades de aprendizado, que possamos fazer jus a tudo isso que recebemos. É muito grande a sua misericórdia, Senhor Deus, Senhor Jesus, e por isso nós te agradecemos. Abençoa todos que aqui estamos, nossos lares e nossos familiares, e que a paz do Mestre envolva todo o nosso planeta. Que assim seja. Muito obrigada, amigos. Uma boa noite.